Olá, como vai? Estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Nosso convidado de hoje é o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que está voltando aqui ao Questão de Ordem. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, é sempre bom, prazeroso e naturalmente a grande oportunidade de estar no seu programa, na sua companhia. Capixaba da Gema, produtor rural, integrante de várias comissões na Câmara, entre elas, claro, a Comissão de Agricultura. O deputado tem participado das discussões sobre um dos temas mais prementes, que é a questão dos fertilizantes. O Brasil começa a fazer o plantio da safra de verão, agora no segundo semestre, e a gente fica perguntando, o que vai acontecer, hein? Olha, como eu sou do estado do Espírito Santo e próximo à praia, e nós temos um ditado lá que quando a maré baixa, você vê quem está fora de forma. E essa coisa do fertilizante não estava na nossa pauta, embora a gente fazia esse debate de forma muito superficial, com essa questão da guerra, dessa confusão lá da Rússia com a Ucrânia, nós descobrimos que nós estamos completamente descobertos de qualquer proteção e garantia da questão de fertilizante. É um tema muito mais sério e muito mais grave, que não estava na nossa pauta com a devida atenção e velocidade que nós precisávamos e que acabou virando um drama para nós, dado a nossa dependência, principalmente aí do potássio, Mesmo o nitrogênio, nós temos a indústria do petróleo, mas nós não investimos na velocidade do nitrogênio, e também o fósforo, de certa forma, os macronutrientes, que é o básico, o NPK da nossa... Foi um pego de calça curta mesmo, deputado? Porque como é que pode NPK, a gente olha, a vida inteira planta. Exatamente. Imaginar que isso aqui não era daqui, Você que é um sujeito do interior, é tão comum no nosso dia a dia que a gente não tinha essa percepção, a sociedade não tinha essa percepção que isso vinha de tão longe e era tão complexo. Você ia na casa lá da lavoura, comprava, plantava, não faltava, não tinha problema. Buscava de novo. Nunca foi barato, Nunca foi barato, e ficava lá, mas aí a gente começou a entender isso. Isso mostra realmente, isso nos chama a responsabilidade. Primeiro, a percepção da importância e da complexidade que é essa questão, e, naturalmente, das nossas ações internas para que o Brasil... Isso também vai na outra ponta, porque o Brasil se transformou nessa potência de produção agropecuária, não é fruto do acaso. Em tempos de fake news, a primeira delas é a carta de Pero Vaz de Caminha, que diz que aqui se plantando tudo dá. Isso é uma mentira de lavada, que o brasileiro não acreditou, e colocou isso, trouxe pesquisa, ciência, tecnologia, extensão rural, máquinas, equipamento. Portanto, o Brasil se tornou um país viável pela produção agropecuária, naturalmente na organização da Embrapa e, naturalmente, aí entre as universidades, academias, as empresas estaduais, as empresas privadas. O Brasil pegou aquilo que era... Olha o cerrado brasileiro, do ponto de vista de fertilidade de solo. Isso não era nada. Isso não era nada. Então, o que permitiu? Essa fertilizante, correção de solo, variedades, ou seja, esse é um patrimônio brasileiro. Mas nós esquecemos de fazer essa mesma velocidade, sabendo que somos dependentes do fertilizante. E aí essa é a grande discussão. O Brasil descobriu, qualquer gente na rua sabe hoje que o nosso potássio, Rússia, Bielorrússia, e Canadá. Olha essa confusão que fez. E aí, ao mesmo tempo, nós começamos a fazer um trabalho aqui, já tinha um trabalho muito devagarinho, para ver qual é o nosso potencial dentro do potássio. O nitrogênio, vamos dizer assim, que tem uma questão industrial, mas é uma questão já dominada. Mas o desafio nosso é a questão de potássio do Brasil. Nós descobrimos algumas fontes de potássio nosso, mas nem todo o potássio brasileiro, ele torna solúvel em água, portanto, ele não tem aplicabilidade para a agricultura. Nós temos só duas fontes no Brasil com esse potencial, que é Sergipe, acho que é Vassouras, em Sergipe, e essa questão da região amazônica, que tem uma área imensa, uma jazida, exatamente do mesmo tamanho que são as jazidas do Canadá. E aí, esse assunto é um assunto que tem que ser conversado com a sociedade. Tem três coisas que assolam a humanidade: a guerra, a peste e a fome. Nós, há 2 anos atrás, jamais imaginaríamos que nós ficaríamos de joelho diante da peste, dessa pandemia que colocou o mundo de joelho. A nossa geração jamais trabalhou com essa hipótese de ter uma pandemia como essa. Olha só, na sequência veio a guerra. Que também
Nunca imaginávamos que pudesse Nós achávamos que duas potências, conflitos ali e acolá, tudo bem. Agora juntar Estados Nós temos Unidos... guerra igual aquela ali, temos 7 no mundo hoje. Mas qual é o impacto dessa? Numa região produtora de energia, gás e fertilizantes e também a produção agropecuária e no continente europeu. Vamos imaginar, a Europa é um exemplo da Europa. Não, eles arrumaram a confusão inteira deles lá, eu vou tratar assim de uma forma bastante objetiva. Nós não imaginávamos. Então, peste veio, guerra veio. A combinação de peste e guerra, se não for enfrentado, a próxima sequência é a fome. E a Europa sabe o que é passar fome. Então, olha que a nossa geração, às vezes, nós não demos atenção para isso. E na questão da fome, eu vou voltar ao fertilizante. Brilhantemente liderado e proposto pela ministra Tereza Cristina, tratar fertilizante como uma questão primordial de segurança alimentar do planeta. Isso eu achei incrível. Isso foi... Isso vai, inclusive pode parar na ONU e na própria FAO, né? Não, isso não existe embargo para fertilizante. Não pode ter. Assim como não tem não tem a Cruz Vermelha, não tem Cruz Vermelha, é a mesma coisa, não é isso? Exatamente, e nós descobrimos isso. Aí o Brasil entra nesse impasse, naturalmente, que a grande jazida nossa de potássio está na região amazônica, parte dela em território indígena, pequena, mas está em território indígena, grande parte dela em região de amortização de área indígena, que são os 10 quilômetros do entorno ou de parque de terra indígena. Mas ali na bacia amazônica. Na bacia amazônica. Mas é importante dizer o seguinte, mas o Brasil não pode mexer nas suas jazidas que estão na área de entorno ou na região de indígena. Você que está me ouvindo, 100% dos fertilizantes nossos de potássio vindo do Canadá são extraídos em áreas indígenas do Canadá. Inclusive com os indígenas recebendo, em média, 4 a 5 vezes mais do que um trabalhador normal de outra indústria. Essa é a pergunta, mas se o Canadá pode extrair nas suas terras indígenas e transferir essa riqueza para os indígenas, nós não queremos extrair, mas não precisa, mas tem a zona de amortização, tem a questão ambiental. Então, esse debate, e qual eu preciso dizer? Tem pressão, sim, dessas grandes operadoras internacionais para que o Brasil não tire as suas jazidas. Porque o Brasil, em breve, a partir de 5 anos, isso não é muito rápido, pode caminhar aí para reduzir significativamente a sua independência quanto, principalmente, de fertilizantes. Esse debate tem que ser feito com a sociedade. A Europa sabe o que é passar fome. Você que está me ouvindo, que é descendente de europeu, alemão, italiano, português, espanhol, suíço, né, ou do leste europeu, a migração europeia para a América foi fugindo da peste, da guerra e da fome. A Alemanha está rediscutindo agora a sua flexibilização da sua legislação, inclusive para a ocupação de terras que estavam paradas, porque produziam barato aqui. Mas a Europa começa a fletar com a fome. Então, tem que ser repensado. Ninguém está falando aqui em nenhuma agressividade, nenhuma invasão, mas esse debate tem que ser feito de forma objetiva, clara, à luz da ciência e da realidade. Se o fertilizante nosso que vem... Você conhece as jazidas nossas de onde vem o potássio da Rússia? Não. Você conhece as do Canadá? Também não. Pois é. Qual o problema de sair no Brasil? São exatamente a questão de áreas de proteção, questão de indígenas. Então, esse debate tem que ser feito. Nós temos que tirar esse bode da sala. E eu já disse isso e eu vou reafirmar. Não há problema nenhum. O que o Canadá faz? Extrai potássio das terras indígenas e a riqueza produzida é transferida para os indígenas. E outra coisa, eu não sei se estou equivocado. Para a saúde, para a educação. Por exemplo, me parece que o processo de produção do potássio, de mineração, de prospecção, não é algo que se alarga. Me parece que é como um prédio que você vai para o fundo e retira o potássio dali. Exatamente. O potássio, tanto o potássio russo como o potássio canadense e o brasileiro, ele vai estar em torno ali de 600 a 1.000 metros de profundidade. Então, é muito mais... O perímetro é pequeno. É muito mais verticalizado. Você até uma certa profundidade, você extrai ele de forma física, vamos dizer assim. É como se fosse Não é o que acontece por falta de regulamentação, que a gente vê a destruição. Um garimpo de ouro, por exemplo, você vai na terra Munduruku lá e o sobrevoe. É diferente. Mas esse debate... aqui a Europa, os Estados Unidos vai ter dificuldade em comprar produto brasileiro produzido nessas regiões, de indígena ou não. Mas espera aí, o Canadá pode, os americanos podem
Então, esse debate tem que ser feito com a sociedade. Porque se nós não resolvermos essa nossa independência interna ou potencializar tudo aquilo que nós temos, nós vamos enfrentar com a fome. Porque no Brasil não é só faltar alimento no mercado interno. Não esqueça você que a produção nossa da agropecuária é importante para a balança comercial. Então, os programas sociais que o governo faz, né, parte dos investimentos que o governo faz, né, e a própria estabilidade econômica do país, ela hoje, e nós descobrimos isso, o Brasil achou que não era mais rural, o Brasil achou que não era mais agrícola, mas quando a maré baixou, o Brasil descobriu que quem está pagando a conta, quem coloca alimento na mesa em quantidade e ainda tem alimento para poder exportar, e agora ainda mais, é o setor agropecuário. O Brasil descobriu que continua rural. Né? Isso é uma coisa importante. Agora, um rural de tecnologia. Agora, senhor, pelo que eu entendi, nós temos aí então dois caminhos. Tem Plano Nacional de Fertilizante, que visa tirar essas barreiras, conseguir extrair o nosso potássio, e uma gestão internacional que tem que estar ligada e aliada com o mundo que precisa de alimento, no sentido de criar um corredor para que... Porque mesmo que a gente faça o nosso plano é ser dependente, não 85, 90, mas metade, que já estaria bom. E então, assim, a gente tem que, a partir do Plano Nacional de Fertilizante, fazer o mapeamento, desburocratizar, ambiental, aprovar o 91, aprovar o licenciamento ambiental, tá. Essas coisas demoram. Enquanto isso não vem, aí a gente tem que negociar lá fora para aumentar as cotas de importação e também criar esses corredores onde os conflitos e as guerras não podem afetar. É por aí? Esse é o caminho, e o Brasil tem dado um show nesse conflito. O Brasil é um país que está sendo copiado, inclusive, da gestão desse conflito. Primeiro, o Brasil sempre teve, na sua diplomacia, né, uma coisa importante, preciso ressaltar aqui o Ministério das Relações Exteriores, nessa caso específico, o Brasil conseguiu manter também liderado pela ministra Tereza Cristina, e é a questão da fome. Nós temos um produto que o mundo quer comprar, que é alimento. Mesmo nesse impasse Rússia, a Rússia manteve e está mantendo todos os contratos de fornecimento para o Brasil. Nós tivemos um problema no início ali de questão, porque a Lituânia arrumou um problema interno próprio dela ali. Nós já estávamos tendo um problema com a Bielorrússia, que a Bielorrússia teve um problema de diplomacia anterior a isso com o mundo, então já estávamos afetados por isso. Mas isso já foi remanejado internamente dentro do território russo, então tudo aquilo que o Brasil comprou, tudo aquilo que o Brasil tinha de contrato está sendo cumprido. O que acabou aumentando? Aumentando o frete. Né? As seguradoras aumentou o frete. O Canadá, imediatamente, pelo nosso gesto diplomático também, está fazendo isso. O próprio Irã, nós estamos numa grande discussão para que o Irã, o grande produtor de nitrogênio, por exemplo, possa nos abastecer com nitrogênio. Nós temos o problema ainda do abastecimento de navio iraniano aqui em função de outras questões. Mas o Brasil é um país hoje que está todo mundo com carinho com a gente. E você imagina, essa confusão que a Europa arrumou ali, no mesmo período de 22 em relação a 21, foram 17 bilhões de dólares de capital que já entrou no Brasil, fruto dessa nossa plataforma de oferta e da nossa regularidade diplomática. Então, o Brasil está sendo profissional, nós temos um setor produtivo muito profissional, nós temos um desafio interno, que é combustível, mas isso é planetário, né? Mas nós, se você pegar país do mesmo nível, vamos aqui, eu falo igual o flamenguista lá, país do nosso patamar, né? Comparando gente do nosso patamar, nós estamos com a gasolina mais barata em relação aos países que estão no nosso nível, mas vamos abaixar ainda mais. Acho que é 79º mais caro. Assim, antes de nós tem 79 países. Mas aí tem um monte de coisinha pequena lá. Vamos pegar a gente do nosso patamar. Né? Do nosso patamar. Nós conseguimos agora, em função, a nossa matriz energética, grande parte dela ela é renovável, então nós já vamos conseguir abaixar a energia agora, isso vai ser significativo, acho que pode chegar de 6% a 20%, né? Nós vamos conseguir abaixar. Verde, né? Isso é importante porque o Brasil tem que agora, nesse passo, inclusive olhando para a indústria de fertilizante, o Brasil continua agrícola e rural, mas não faz uma nação também forte sem indústria. E indústria precisa de energia barata. Portanto, a lei da cabotagem foi importante para nós,
o novo marco de ferrovias para nós, que logística para nós é importante. A nova lei do gás que está implementada é extremamente importante. Então, o Brasil, mesmo... O marco do saneamento que traz investidores... O marco do saneamento é algo extraordinário, porque, para mim, eu sou suspeito, inclusive, porque eu presidi a comissão do novo marco do saneamento, vai ser a grande transformação desse país, não só humanitária, do ponto de vista de qualidade de vida, a redução que nós vamos ter do custeio da saúde em função de doenças provocadas por falta de saneamento, emprego nesse momento. Investimento privado, né? Nós já estamos, tirar das costas do Estado. Nós já estamos falando peso, aí, né? Nós já estamos falando aí em 70 bi de investimento já contratado para saneamento no Brasil, na cidade de 700. Então, 10%, em menos de um ano, já está contratado. Então, essa percepção que o Brasil está tendo, olha o interesse pelas nossas concessões, né? O governo está tirando da sala aquilo que não é dele, né? As nossas autorizações agora de ferrovia, nós esperávamos ter 5, 6. Tem pedido para dezenas de concessões de ferrovia. A plataforma portuária só no Espírito Santo são 3 grandes portos que estão em processo quase no início de construção. O Brasil está refazendo. Então, assim, refazendo logística por ferrovia, fazendo concessão nos nossos estados, os nossos aeroportos competitivos, a malha portuária, porque o comércio internacional precisa de portos sendo desenvolvido. Nós estamos avançando agora, está no Senado o novo marco do licenciamento ambiental. Não estamos falando em regra, estamos falando na desburocratização, na simplificação do processo. Então, esses avanços importantes, nessa confusão global, o Brasil tem hoje a maior carteira de projetos a apresentar, para receber dinheiro, que nós precisamos de dinheiro novo para a nossa economia. Esse nosso ambiente, né, a autonomia do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, né, o Paulo Guedes da economia, gente que conhece do mercado, que vai falar com o mercado. Com a agropecuária, extraordinário, o que esse Brasil faz da força agropecuária, naturalmente nós temos no setor de grãos, temos no setor de aves, setor de bovinicultura. Cafeicultura, eu sou até suspeito em falar, né? É uma seu estado. Então, se o Brasil está preparado... O senhor é provador de café, é isso? Sou provador, degustador de café há uns 30 anos, né? Isso é uma ótima experiência. Vamos aproveitar esse tempo ainda, nós temos alguns minutos, para falar um pouco lá do Espírito Santo. Café, aquicultura, banana, fruticultura, gengibre, o mamão, avicultura. Somos hoje o maior produtor de ovos do Brasil. O município de Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de ovos do Brasil. E esse é um complexo, porque o Espírito Santo é pequeno, mas não é pedaço, né? Uma costa maravilhosa, então o setor de pesca também para nós é importante. Temos a única muqueca brasileira, né? Você está convidado, inclusive, lá comer comigo. A última vez que eu comi muqueca foi em São Paulo. Não, muqueca, você comeu... Quer dizer, muqueca é capixaba, o resto é peixada, né? Não, muqueca só tem uma. Peixe bom no Brasil, você tem peixe extraordinariamente maravilhoso. E um programa maravilhoso que é o Tamar, né? Mas é assim, projeto maravilhoso. Tem o setor de rochas ornamentais, que o Brasil, às vezes, não conhece. Nós exportamos, no ano passado, 1,5 bilhão de dólares em rochas ornamentais, mármore e granito. Porque a gente sabe, 90% do mármore aqui de Brasília é capixaba, lá da Jazira de Itaoca-Pé, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Então, assim, o Espírito Santo é um estado pequeno, de um povo trabalhador, que tem na agricultura, na cafeicultura arábica e conilon, temos a melhor tecnologia de café conilon do Brasil. A coisa é importante. Nós vamos se tornar agora, nos próximos anos, a maior plataforma global de café solúvel. Nós temos a empresa Real Café, que já está no município de Viana. Nós temos a Cacique, que já está operando no município de Linhares. Em frente à Cacique, está sendo a Olan construir uma outra grande fábrica. E essas 3 fábricas, eu estou falando mais ou menos de 300 milhões de dólares de investimento, que já estão instaladas. E já temos mais 2 fábricas de café solúvel que estão já decidindo na etapa final para instalar no Espírito Santo. O Espírito Santo será a maior plataforma global de produção de café solúvel. Isso é importante porque o nosso negócio é produzir café com a indústria na porta. O gás está muito perto porque nós temos a exploração do petróleo. Então, vai ser um case de sucesso também. Então, isso é muito importante. Nós tivemos agora a Codesa, o nosso complexo portuário Vila Velha, Vitória e Barra do Riacho. Foi o primeiro complexo privatizado do Brasil, né, no leilão da B3, liderado pelo ministro Tarcísio e agora o ministro Marcelo, que foi um sucesso. Vai ser importante para abrir a economia capixaba. Tem o Porto Central, o Porto da Imetame e o Porto de São Mateus, da Petrocity. Nós caminhamos para ser também um grande complexo portuário do Brasil. Então, o Espírito Santo, além de ter uma produção agropecuária forte, o setor de rochas ornamentais forte,
uma indústria importante, a Samarco ali, a ArcelorMittal de aço importante, mas o Espírito Santo, com a duplicação da 101, com o novo aeroporto, vamos fazer a concessão da BR-262 agora também, isso é muito importante. Nós vamos caminhar agora também para ser uma grande plataforma de atender o Brasil. Estamos com a renovação da ferrovia Vitória-Minas, já renovada com a Vale. Vamos fazer a extensão da ferrovia agora, da Grande Vitória até o município de Presidente Kennedy, passando pelo Porto da Samarco, que está em Anchieta. Tem já 2 projetos de autorização de ferrovias, uma pelo norte, uma pelo sul, e com certeza o Espírito Santo então, está se preparando para ser a grande porta de entrada e de saída para servir principalmente o Brasil Central, não só Minas Gerais, não só Goiás, tudo o nosso Centro-Oeste. Bom, senhor, eu fico muito feliz da sua visão otimista, e esse ano é um ano em que tem eleições generalizadas, e aí eu pergunto para o senhor, o que vai ser o discurso? Vai ser o discurso da esquerda contra a direita, vai ser do bem contra o mal, vai ser... O senhor estava falando das janelas que foram abertas com o aprendizado da pandemia e agora da própria guerra, dos fertilizantes. Essas questões vão estar colocadas de uma maneira adequada dentro do debate, principalmente na campanha para presidente? A percepção que nós temos no nosso dia a dia, que os pessimistas, quem apostou no caos perdeu, quem apostou na tragédia perdeu. Vai ser a eleição dos pessimistas contra os otimistas. E os números mostram que quem acreditou que o Brasil ia superar essa dificuldade, que o Brasil ia continuar de portas abertas trabalhando, vai ser o resultado das eleições. Pega a questão da mobilidade partidária agora. Né? Os deputados que tinham opção de fazer mobilidade partidária, né? Cada um tem a sua interpretação. Mas você percebe, claro, um movimento, porque estão lendo o cenário. Então, acho que vai ser a eleição. O otimismo vai vencer. O Brasil que trabalhou, que produziu, que acreditou, que fez, né, que sabia da dificuldade da pandemia, tem noção clara do impacto da guerra, mas que continuou trabalhando. Então vai ser a eleição do pessimismo contra o otimismo, de quem está olhando para o para-brisa, que é muito maior do que naturalmente quem está olhando para o retrovisor. Ao retrovisor estão olhando os pessimistas, estão olhando aqueles que apostaram no caos, só que em todo o carro, né, o retrovisor é desse tamanho. Ao passo que a grande maioria está olhando para o para-brisa, que é muito maior, e com certeza é esse Brasil que é o Brasil das urnas, para que continuemos com as nossas reformas, com as nossas políticas estruturantes, com essa emancipação, com essa liberdade dos brasileiros. Pega a segurança jurídica no campo, né? Pega os avanços nossos no campo, pega a questão da nossa regulação fundiária, os avanços que estamos fazendo. Né? Pagamento por serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais, estamos entregando escritura para os produtores rurais. Então, isso é um avanço muito importante e esse Brasil não vai admitir, em hipótese alguma, nenhum tipo de retrocesso. Então, como eu te disse, vai ser a eleição de quem olha para o para-brisa, que é a grande maioria, contra a pequena maioria que quer insistir em olhar para o retrovisor. Vão bater, quem olha para o retrovisor demais acaba batendo o carro, né, acaba levando o caos e olhando numa pequena janelinha. Ao passo que o Brasil tem que olhar agora por essa oportunidade, ampliar relações comerciais com os americanos. A Europa está ávida aí para antecipar os nossos contratos. Como eu disse, a Europa sabe o que é passar fome. Ela não vai fretar com a fome. Vai ser muito bom. Você vai ver rapidamente, vão tirar essas barreiras e nós vamos oficializar, enfim, esse acordo comercial, a União Europeia com o Mercosul, que é importante para alimentar o mundo. As nossas relações com a Ásia vão muito bem, obrigado. O Oriente, a cada dia mais, quer se aproximar de nós, de forma que o Brasil está no caminho, na direção, como diz o nosso ex-ministro, né, mas sempre o nosso ministro Tarcísio, o Brasil pegou o caminho dos trilhos, né, e realmente não vai admitir, hipótese alguma, nenhum tipo de retrocesso. Os otimistas vão vencer, vão superar e as urnas vão trazer, claro, esse movimento. Naturalmente, nós estamos no caminho e na direção correta, mesmo considerando que nós passamos por essa pandemia, que realmente foi um susto para todos nós, é ser solidário com aqueles que tombaram na pandemia, mas é vida que segue. Nós somos cristãos e sabe disso. Fica a fé, fica a oração, mas como a minha mãe, uma boa italiana, brava, né, e positiva, sempre diz, meu filho, levanta, sacode a poeira e vida que segue, porque senão o café esfria. Agora, a gente sabe que esse é um ano difícil no parlamento, já vai estar em plena campanha junho já tem convenções e campanha na rua em agosto, então muitos projetos, desafios ficarão para a próxima legislatura. E para encerrar, o senhor tem um minuto para dizer, 2 grandes desafios para o Brasil continuar crescendo. Quais são? Acho que nós temos que fazer a reforma
administrativa é importante. Precisamos enxugar a máquina pública brasileira para tirar a máquina pública do cangote do brasileiro e, naturalmente, alinhado com esse debate da reforma tributária. A reforma tributária é uma espécie de mudar o DNA. E mudar o DNA não é fácil. Todo mundo quer, todo mundo precisa, mas esse é um aprendizado. Eu acho que não podemos... A pressa pode ser inimiga da perfeição. Então, no tempo, tem uma maturidade para isso. Como eu disse, mudar o DNA não é coisa fácil. Então, o Brasil precisa de rever suas aptidões, rever suas vocações, rever que país que nós queremos, que tipo de coisa nós queremos. E aí nós vamos fazer uma reforma tributária para o Brasil e não fazer uma reforma tributária tentando fazer essa arrumação do que está aí. Então, são desafios de toda a sociedade. É reduzir a máquina pública, uma boa reforma tributária para reindustrializar o Brasil, tirar o Estado do cangote. Eu acho que isso precisa de uma maturidade e nós estamos na velocidade correta. Estamos aprendendo, estamos estudando e com certeza, no momento correto, ainda nessa legislatura ou no início da próxima legislatura, nós vamos entregar uma reforma administrativa, naturalmente, que a modernidade exige, que a tecnologia ela vai ser muito importante para nós, e, naturalmente, uma reforma tributária para que o Brasil realmente possa ser essa grande plataforma para receber investimento e permitir com que quem está aqui também possa avançar e evoluir. Evair de Mello, PP do Espírito Santo, deputado federal, integrantes de várias comissões, inclusive a da Agricultura. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Você que acompanhou de casa, o parlamentar aqui falando dos desafios do Brasil na produção de alimentos, o nosso compromisso não só com o Brasil, mas também com o mundo. E eu encontro vocês no próximo programa. Até lá!